É assim que muitas turmas da Escola de Aprendiz do Evangelho dos anos 1950, 1960 deram origem a trabalhos extraordinários. Talvez o mais conhecido seja o CBV, Centro de Valorização da Vida, uma rede de serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional, que é fruto da 7ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho na FESP. Bem, essas mesmas pessoas foram os ex-alunos da Escola de Aprendiz do Evangelho na FESP, fundaram centros espíritas, fundaram trabalhos, fundaram hospitais, fundaram obras sociais e perceberam que nestas novas frentes havia necessidade de um caminho de transformação de pessoas como a Escola de Aprendiz do Evangelho, que até então só existia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas a estrutura da federação, com 3.000 alunos por semana, e um quadro de mais de 300 expositores, era difícil de ser distribuído no planeta Terra. Então eles foram procurar o Edgar Armond e este sugeriu um novo modelo de trabalho, um novo modelo de organização, onde centros espíritas, grandes ou pequenos, isolados, afastados ou próximos, não importa a organização administrativa, que eles concordassem em adotar um planejamento unificado, um programa unificado, onde concordassem em adotar as mesmas práticas e os mesmos programas de aulas, estudos e escolas de iniciação. E assim se formou a Aliança Espírita Evangélica, numa noite, em 4 de dezembro de 1973, quando essas pessoas, que eram dirigentes de várias frentes e ex-alunos da federação, se reuniram e se comprometeram a atuar numa rede de centros espíritas, onde, embora eles fossem administrativamente independentes, o programa era unificado e as técnicas eram unificadas. Isso permitia que os voluntários não fossem exclusivos da casa onde se formaram. Eles eram voluntários onde havia o mesmo programa, ou seja, onde fosse necessário o seu serviço. E essa rede, que começou com 800 espíritas, se expandiu, criou uma editora para viabilizar o material de estudos, criou um jornal que é para unir as nossas atividades e nós nos apoiarmos espiritualmente, que é o jornal O Trevo, e se expandiu. E de tal maneira que as pessoas aprenderam a trabalhar em equipes em vários lugares, em centros grandes e pequenos, em várias localidades. Então, quando a Aliança, que tinha sido fundada lá em dezembro de 1973, ela fez 15 anos, a diretoria da Aliança percebeu que ela precisava se reinventar, então mudou novamente a sua estrutura administrativa e criou as regionais e o Conselho de Grupos Integrados. As 15 casas mais experientes em ajudar outras casas a formar o programa passaram a constituir esse conselho, que realmente passou a dirigir a Aliança. A diretoria passou a trabalhar para que a secretaria funcionasse a serviço da comunicação e da organização dos materiais. E as regionais passaram a ser o quê? A reunião de centros espíritas próximos que pudessem intercambiar voluntários e pudessem se ajudar na organização, de tal maneira que o que um centro sozinho não conseguia fazer, vários juntos conseguiam fazer. Então, nessa altura, a Aliança já tinha mais de 100 centros espíritas. Em 1988, criaram 5 regionais, e depois isso foi se ampliando. Nós hoje temos 19 regionais no Brasil, são 340 centros espíritas. Hoje eu estou falando em abril de 2020, então já faz 46 anos que a Aliança foi fundada, e nós estamos presentes não só no Brasil, em mais outros 8 países, com centros espíritas que concordaram em adotar a mesma programação, e isso possibilita que, independente de onde nós estamos, onde o voluntário está, ele pode servir, ele pode mudar de cidade e encontrar um grupo que tem o mesmo programa e que tem o treinamento preparado e compatível com o treinamento que ele mesmo teve. E ele pode colaborar com a sua experiência e também pode receber o apoio de encontrar um núcleo onde ele possa exercer o seu trabalho como discípulo, como servidor do Cristo, e poder assim fazer parte de um processo de ajuda ao planeta, de transformação espiritual, de mudança. E hoje nós nos apoiamos em 6 programas, né, que são a Escola de Aprendiz do Evangelho, Assistência Espiritual a Moldes Padronizados,
o curso para médiuns, a evangelização infantil, a pré-mocidade e a mocidade espírita. Em qualquer um desses programas, os voluntários recebem o treinamento e podem colaborar em outras casas espíritas. E há diversos desafios ainda. Nós, em outro vídeo, poderemos falar da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que reúne as pessoas que concluíram a Escola de Aprendizes do Evangelho e pediram para fazer parte de um movimento de fortalecimento espiritual, como é a FDJ. Podemos falar dos programas que esses discípulos adotam, como o Projeto Paulo de Tarso, que é servir em toda parte, o Projeto André Luiz, de dar continuidade ao estudo, do nosso processo de escola continuada, que é para permitir que a gente prossiga com os compromissos da iniciação espiritual, o programa Falando ao Coração, que é para o apoio emocional entre voluntários, e há várias frentes que ajudam a desenvolver a escola à distância em outras localidades, em outros países, as caravanas de apoio aos centros que ficam em outros países, o trabalho de comunicação que é realizado na Secretaria da Aliança e que ajuda a manter os programas atualizados, manter o nosso calendário de atividades e reuniões e manter os dados e as comunicações das casas da Aliança. Enfim, isso é um pequeno resumo, de tal maneira que a gente possa compreender que o movimento do qual a gente faz parte possibilita exercer aquilo que está sintetizado no que nós chamamos o lema da Aliança: confraternizar para melhor servir. Muita paz.